Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar o André Luzardo, seguindo aqui a minha nova ideia de entrevistar pessoas interessantes no meu canal. Então, curtam o nosso papo. Oi pessoal, continuando aqui a minha nova série de entrevistas no meu canal, eu vou entrevistar o André Luzardo. A gente se conhece de longa data, o André é da área da psicologia, ele fez doutorado em numa área relacionada à psicologia, mas mais com ciência da computação na City University de Londres, onde ele morou um bom tempo, e fez pós-doutorado em ciências cognitivas em Boston, onde ele ainda mora. Eu e o André, a gente se conhece há muitos anos, né? A gente divergiu no sentido de um foi mexer com as suas próprias coisas de um lado e do outro, sem ressentimento nenhum, a gente foi simplesmente se ocupar com outras coisas. E agora a gente meio que se reencontrou, né, André? Porque a gente está convergindo para meio que criticar as mesmas coisas, priorizar as mesmas coisas e ficar preocupado com os mesmos tipos de ignorância. Eu vou perguntar para o André primeiro, como você descreve, André, o que você faz na internet? É a divulgação científica ou você mudou o nome? A gente mudou, né? Desde quando eu te conheci, isso era 2009, eu tinha essa sociedade racionalista USP. E depois, acho que foi em 2013, mudei para Blog Cético e agora é Raciocínio Aberto. E eu mudei basicamente porque essa palavra cético, né, já tinha toda uma conotação aí que o cético duvida de tudo, não acredita em nada, e que a gente só se foca em ciência dura, né, naquela ciência, termo acepção bem restrita do termo de ciência. Então, acho que raciocínio aberto reflete melhor, assim, a gente discute um pouco de tudo, ciência, economia, sociedade, mas sempre com uma visão científica da coisa. Então, acho que dá para chamar de divulgação científica mais abrangente, né, do que o pessoal entende. Que no começo a gente curtia bastante dizer que era cético, né? Tinha um tal do movimento cético até, com alguns nomes. Acho que um dos principais culpados pela escolha desse termo foi o Carl Sagan, né? Isso, é verdade. Não que ele tenha feito um mau trabalho, fez um ótimo trabalho. Todo mundo queria emular o Carl Sagan e eu queria ser, meio que surgiram e ficaram populares formas patológicas de ceticismo, que são de negar teorias bem estabelecidas com uma boa base evidencial, né? Também tem isso. Também. Verdade. Teve aquele cara, né, que tinha um blog ou uma página que chamava Ceticismo Político, lembra? Não sei se e também era um meio fake, assim. Acho que isso aí também destruiu um pouco o termo ceticismo. Era bem tal da fake news mesmo, antes do termo se popularizar, era o que eles faziam. E se chamavam de céticos ainda, para piorar tudo. Exatamente. E também continua. Fala. Não, eu ia dizer que a gente tinha muita coisa do ateísmo, né? A gente focava muito no lance do ateísmo. E como é a sua opinião sobre isso hoje? Eu vejo gente que meio que ficou naquilo. Não estou criticando, mas inclusive um psicólogo que eu gosto, ele começou um vlog sobre ateísmo agora. Eu falei, beleza. Na minha cabeça é um termo já pacífico nela, e eu não tenho uma gana de ficar debatendo esse assunto, mas eu acho que eu vi o suficiente de argumentos de um lado e de outro, tomei minha decisão, né, concluí que provavelmente não existe, e segui minha vida e perdi essa necessidade que talvez era bem do começo, quando você se vê meio solitário, né, até antes da internet se popularizar tanto, a gente era meio solitário. Não sei se você é ateu ou agnóstico. Ateu, eu ainda me considero ateu, eu também, mesma coisa. Acontece que também a gente vai enchendo o saco, né, de discutir as mesmas coisas, né, são os mesmos argumentos, sempre não tem quase coisa nova, e eu acho que é válido, quem está começando, assim, jovem e primeira vez, né, tá lendo sobre esses argumentos, é totalmente válido, mas depois tu enche o saco, tu quer novos desafios. E esse do ateísmo eu também deixei meio que de lado, assim, ficar batendo nessa mesma tecla. Eu continuo, né? Mas eu inclusive vejo que, não sei se... Tem uma pessoa que acho que nós dois conhecemos, que na época era também ateia e se converteu. Agora é cristã.
E eu acho interessante que no início eu pensava que isso era completamente inexistente, né? A pessoa, uma vez que vai para o ateísmo, fica para sempre. Mas não, eu tô notando que tem um movimento agora, pessoal buscando de volta, sabe, alguma coisa. Eu vejo que é também assim, uma coisa de mais da idade, sabe, e relacionado com a política também. Se a pessoa se meio que vai para esse movimento científico, para essa veia científica, naturalmente, né, por causa do ateísmo, também encontra muito do progressismo, da história toda. E aí, se a pessoa se frustra com isso, acaba também abraçando o outro lado todo, né? Já vai para a direita cristã, evangélica e tal, e a religião meio que vem assim junto com a coisa. E eu vi esse movimento, acontece, já conheço pelo menos as 2 pessoas que fizeram esse movimento, assim. Eu já vi, parece que, bem, é o caso geral, né, todo mundo, é que a mesma forma inadequada com que a pessoa formou uma crença no ateísmo, ela formou uma nova crença em outra coisa. Então, como o John Stuart Mill dizia, que mesmo se há uma crença verdadeira, generalizada, é acreditada, muitas pessoas acreditam numa sociedade, a tendência é que vai sendo dogmatizada. Então, daí um dos vários bons argumentos que o John Stuart Mill dá para a liberdade de expressão é que sejam sempre desafiadas as crenças consensuais, mesmo ser verdadeiras, porque se isso não acontece, é como a gente não forma anticorpos intelectuais, a gente não tem boas bases para acreditar, porque existe tal coisa como acreditar em algo verdadeiro por acidente, né? E não porque você é o tal do relógio quebrado, certo 2 vezes por dia. E por falar em divulgação científica e tal, em que a gente anda criticando, um dos assuntos que a gente anda criticando, independentemente a gente convergiu, é o viés político digamos, um consenso dos divulgadores científicos. Eu estou criando um pouco de aversão a esse termo. Ojeriza. E esse termo não é usado em inglês. Você não vê muito Science Popularizer. Você vê Science Writer. O Carl Zimmer, que é muito bom, é um dos melhores aí vivos da divulgação científica, não existe esse termo. Ele é um Science Writer. Ele é conhecido como Science Writer. Então eu acho que eu vou preferir para ir se eu terminar o tal do livro que eu estou prometendo há 4 anos. Isso. Eu gostaria de falar contigo até pela sua experiência profissional, desses vieses políticos, esse negócio de comprar o pacote completo também. Uma coisa vai com a outra, né? Isso, eu acho que a minha experiência, parecida com a tua também, eu comecei também pelo Carl Sagan, mas muito, talvez ainda mais pelo Bertrand Russell, que eu me identificava muito mais, assim, com o pensamento, a abrangência do pensamento dele, né? O cara falava sobre tudo e tal. E assim, para mim, o maior, eu me deixei levar muito pelo viés, digamos assim, socialista que o Bertrand Russell expressou em vários dos escritos dele, né? E embora ele sempre tenha sido crítico, ele deixava claro que o sistema socialista ainda era o melhor, assim, idealmente, sabe? Se a gente conseguisse chegar lá, esse seria o ideal. Então, eu me deixei influenciar por isso, mas eu não tinha um conhecimento grande sobre teoria política ou econômica nenhuma. E como eu via que o meio científico simplesmente assim não gostava de qualquer coisa que tivesse a ver com capitalismo e era sempre voltado, né, para socialismo, esse tipo de coisa, eu meio que fui na onda. E com isso, sabe, várias outras coisas, marxismo e tal, eu nunca, sempre fui meio cético do Marx, mas assim, um socialismo mais light, assim, para mim tinha um certo apelo. Foi muito, acho que eu não sei contigo, mas eu precisei ler o livro aquele do Adam Smith, A Riqueza das Nações. Foi o que me abriu os olhos, assim, o raciocínio dele, sabe, o tipo de raciocínio que ele estava aplicando para a economia, aquilo fez sentido, assim, como tipo um criacionista que lê Darwin pela primeira vez e cai a ficha, assim, bom, tá aqui, para mim foi isso. No meu caso foi mais o Hayek, Friedrich Hayek, também muito e bom. O Sowell, sou fãzaço do Sowell. Sim. A teoria política do Sowell sobre, né, ele fala da visão restrita e a visão irrestrita. Ele também fala em
benighted, que seria tipo como se fosse inculto, tem várias traduções, mas benighted é o contrário de enlightened, né? Então, que se mapeia mais ou menos para conservadores e progressistas. São as duas principais visões que separam o mundo da política, e ele traça isso, a opinião dessas grandes tribos sobre a natureza humana. Uma acredita que a natureza humana é reformável, que é os socialistas, claramente, né? Todos os ditadores, Ho Chi Minh, o Mao, eu lembro que o Mao e o Pol Pot falaram explicitamente. O Mao falou em folha em branco: eu quero que as pessoas sejam uma folha em branco para serem moldadas à imagem e semelhança do meu regime. E o Pol Pot falou algo similar. Então a tábula rasa é popular nessa tribo, não é por acaso, é para reformar a natureza humana. Eles querem reformar a masculinidade, tá lá no comercial da Gillette do ano passado. Para diminuir os problemas das mulheres, a masculinidade tem que ser reformada. Então é uma esperança constante de reformar a natureza humana, né? Não que nada vale, não que não exista sexismo, não exista machismo, mas é claro, a teoria do Sowell é uma das melhores para prever o comportamento dessas tribos políticas que se dividem nesses dois principais campos. Qual livro dele, assim, tu recomendaria, que eu nunca li, Thomas Sowell? Se você está interessado nessa teoria política, sobre a visão de natureza humana influenciando todo o resto, esse é A Conflict of Visions, esse livro que Conflict of Visions. E ele faz referência a essa teoria dele em outros livros, como Intellectuals and Society, Intelectuais e Sociedade, em que ele dá vários exemplos de pataquadas de intelectuais dando palpite no que não entendem, porque essa história de a pessoa ter diploma numa área e querer palpitar em tudo é geral. Eu sou acusado disso, você deve ter sido. É diferente você ter vários interesses e querer saber um pouquinho de cada e querer ser especialista em tudo, que é meio que tirando o Murray Gell-Mann, sei lá, a maioria de nós não consegue. Tem alguns poucos polímatas genuínos. Eu, com certeza, não sou um deles. Mas é diferente eu ter interesse em várias áreas e querer falar de liberdade econômica, como você está falando, que, aliás, é a parte que mais é ignorada pela tal do divulgação científica. Divulgação científica. Como se não tivesse nenhuma evidência disso, né? A evidência de que a liberdade econômica leva à diminuição da pobreza, ao aumento da prosperidade dos povos, é sólida. Até onde eu vi, a correlação é alta. Né? É o mais sólido que se tem com esse tipo de ciência, né? Tu também não pode comparar a economia com, sei lá, física, né? Química. São coisas completamente diferentes. Se a base, né, o baseline é esse, e a ciência econômica é tão válida quanto psicologia, quanto sociologia e tal. Então, e realmente tem uma coisa que eu ultimamente tenho feito, e que também não está muito clara para mim, mas é essa divisão entre liberalismo como filosofia política, digamos assim, e livre mercado. Acho que é uma coisa que fazer essa divisão talvez ajude até a um pessoal da divulgação científica a ficar mais aberto às ideias do livre mercado. Porque, realmente, eu não sei tu te considera um liberal? Me considero um liberal, e eu disse até num podcast aí da Gazeta do Povo, tinha o Rodrigo Constantino, que é uma figura controversa, e o Guilherme Fiuza. Aí eu disse uma coisa que eles gostaram muito, que eu sou um liberal lacônico, eu não ponho sobrenomes no meu liberalismo. Sim. E, aliás, se você for ver as primeiras vezes que eu escolhi um termo político para me definir, eu me disse liberal de esquerda, no meu blog, muitos anos atrás. O que eu fiz foi, abandonei o sobrenome. Fiquei com o nome. Como liberal. Sim. Eu tento, assim, a minha estratégia que eu uso é, primeiro, eu tento não me rotular, porque eu acho que isso aí já te deixa muito preso a essa ideologia. E se tu for olhar para o liberalismo como um todo, como filosofia política, é uma ideologia, né, como todas as outras. Então, tem coisas que é uma maneira de ver o mundo, né, ele vai um pouco além das evidências. E aí, tudo bem, não tem nada contra que a pessoa seja liberal ou conservadora, ou o que for, mas, assim, se tu quiser ficar mais próximo das evidências possíveis, sabe, eu acho que usar esses termos, assim, te nudge, né, te dá uma certa
tu vai imediatamente para aquela interpretação liberal, enquanto que de repente tem uma outra interpretação conservadora que talvez seja mais válida para aquele problema específico. Sim. Então eu tento não nem dizer que eu sou liberal ou conservador. Se fosse para enumerar, né, as coisas que eu acredito, eu acho que talvez tenha muito mais coisas que eu acredito no liberalismo do que no conservadorismo. Mas é uma área que eu também, por exemplo, há pouco tempo atrás que eu comecei a ler autores conservadores, por exemplo. Eu não tenho um background muito grande. Agora eu li o Edmund Burke, Ótima escolha. que é uma boa para começar, né? Não gostei muito, assim, tipo aquele apego dele, a monarquia e tal, tudo, mas não assim, sabe? Eu acho que o mesmo erro de querer entender a teoria da evolução lendo Darwin. Então eu recomendaria, na verdade, que a escolha foi boa porque ele é um dos pais do melhor versão possível do conservadorismo. Mas o Scruton é muito mais claro. Scruton é bom, né? Scruton é bom. E o Scruton cometeu vários erros. Agora, eu não tenho problema em me dizer liberal, porque em primeiro lugar me considero seguidor do iluminismo, do esclarecimento. Eu gostaria que o termo esclarecimento inclusive fosse mais popular que iluminismo, porque ele já diz tudo e é mais claro, mais simples. Esclarecimento, que a gente quer usar a razão para várias coisas, né? Não necessariamente o indivíduo sempre, que a gente tem falhas, a gente tem vieses, né? A gente tem segundo Kahneman, o sistema 1, o sistema 2, um deles não é muito bom em racionalidade. Mas do que eu conheço de história do pensamento, eu acho que o liberalismo é um filho mais legítimo dos iluministas. Não que o conservadorismo não seja um filho também, ele é. Agora, o filho ilegítimo é o marxismo. É ilegítimo porque... eu considero ilegítimo porque tem muitas falhas, racionalmente falando. Não é só falha de falta de evidência. É argumento ruim mesmo. Tem muito argumento ruim ali. Muita premissa fraca, né? Sim, com toda certeza. Eu ainda acho difícil para mim, nesse estágio do meu conhecimento, falar muito sobre o conservadorismo. Então eu me reservo. Assim, eu agora estou lendo o último livro que eu estou lendo agora é esse do... como é que é o nome? É o livro que o Jonathan Haidt recomenda para ler sobre conservadorismo. É um compilado assim, de vários autores. Começa com... Tem David Hume, tem o Burke, tem vários outros. Eu acho que Scruton não está ali, ou talvez tenha um do Scruton também. E está sendo interessante, mas eu recém estou no início dele. Está sendo bem interessante, tem umas coisas que eu até já citei ali na minha página. E eu vou ver, né? Porque eu acho que, assim, realmente me ajudou bastante na hora de eu colocar minha opinião, sabe, de pelo menos identificar, sabe, aqui eu estou indo além das evidências e estou tendo uma opinião conservadora, sei lá, ou aqui eu estou tendo uma opinião liberal, sei lá, aborto, por exemplo, a minha opinião é liberal, eu acho que deve ser legalizado, sabe, mas eu também não fico gritando, assim, aos quatro ventos de que tem que ser essa opinião liberal, essa opinião conservadora, nada contribui para o argumento, então... exatamente. Então, exatamente. Não é necessário. E voltando um pouco à parte da divulgação, eu notei uma coisa em você também, nesses anos que eu te observo aqui e ali, que você é também bastante independente. Você participa de coisas quando você é convidado, como você participou do Bulho Voador, Liga Humanista um pouco também. Só que você sempre fez questão de ter seu próprio espaço, né? E eu vejo que o pessoal que é mais ligado, talvez seja uma coisa interessante, até cientificamente falando, porque os Big Five, né, os grandes principais pontos de personalidade, não se distribuem igualmente ou aleatoriamente entre as tribos políticas. Eu vejo que esse pessoal que é mais progressista, mais gregário, eles sempre quiseram oficializar, burocratizar a divulgação científica, centralizar. Eu fui convidado e eu disse, não, obrigado, eu tenho meu espaço. Eu sempre tive essa tendência a querer, não, legal, até olha assim, nossa, que legal o que vocês estão fazendo, admiro e tal, mas eu vou ficar aqui no meu... Ou eu não estou dizendo que eu tinha intuições, sei lá, liberais desde sempre, ou que isso é necessariamente liberal, mas talvez por eu ser gay também eu já tinha me acostumado eu me viro, eu por mim e o resto pra lá. Sim. Eu acho uma observação interessante, eu nunca tinha
pensar sobre isso, mas é verdade, né? O pessoal geralmente já quer criar o seu coletivo ali, né? De divulgação científica e tal. É verdade, mas por outro lado também, assim, se tu quiser ter uma presença online, eu até entendo que o pessoal queira colocar mais, tu vê esses grandes páginas, essas grandes páginas de divulgação científica, quanto mais gente tu colocar, mais post vai ter, mais gente vai vir. E claro, né, o pessoal não está pensando em qualidade, óbvio, mas assim, o algoritmo do Facebook funciona com base em quantidade, em treta, quanto mais né, tiver coisa. Então, eu muito não participei justamente por isso também, porque é verdade, tem uma questão de que tinha só uma opinião, né, uma opinião aceita, e se não fosse aquela opinião, tu não podia participar, né? E um dos problemas é que não era a restrição vinha de cima e de baixo. Eu já participei de um outro, o último que eu participei era bem grande, e a restrição vinha do pessoal que estava participando também da página, que dizia, não, mas esse tópico aí não está muito legal, a maneira como tu tratou, e era sempre os tópicos que tocavam nos pontos chaves da esquerda, do progressismo e tal, e no nervo. E vinha do público também, né? Porque cada vez que tu soltava um post desses, tu perdia seguidores. E aí o pessoal se preocupava, mas a gente está perdendo seguidores, a gente quer ser a maior página, aquele lance todo, né? E aí, bom, fica sempre esse problema, que é uma questão que, aliás, eu também não sei como resolver esse problema do público, né? Se tu começar a falar esses temas, tocar no nervo do progressismo, junto da divulgação científica, tu vai perder a maioria do público, assim, que está querendo, né, ouvir sobre ciência. Um público mais maduro, tudo bem, mas um público mais jovem, diria, é difícil de manter, né? Acho que tem um limite que a fama pode alcançar. Tá, com o tempo, quem faz um bom trabalho com diligência, né? Não pode ser uma coisa igual eu faço com o YouTube. A cada 6 meses eu resolvo aparecer, ou 12, 13 meses. Então quem tem que ter a diligência, tem que ter, né, a conscienciosidade. Mas eu acho... É tipo uma comparação com fast food e comida saudável, né? A comida saudável pode até vir a ser preferida por todo mundo, mas leva muito mais tempo do que vir a ser preferido por todo mundo do que a fast food, né? Mesma coisa aí com as ideias. Aliás, eu até estava pensando nisso ontem. As ideias que mais têm poder viral são as mais radicais. As mais bem pensadas, demoradas para pensar, de novo, sistema 1, sistema 2, elas levam mais tempo. E quando algumas não são absorvíveis por um grande público. Simplesmente não são. Não, o meio também é muito difícil isso aí. A gente publicando no Facebook, por exemplo, né, tu tem um espaço, não é que nem o Twitter, que tu tem só não sei quantos caracteres ali, mas quanto maior o texto, menor o né, é muito pouca gente que vai ler aquilo ali. E aí fica muito focado em fotinho de espaço, fotinho de bichinho, esse tipo de coisa. Isso aí dá clique, dá share, né, compartilhamento, assim, gigantesco, sabe? E aí, todos esses problemas aí, eu ainda não tenho uma solução ideal, porque eu acho que se tu tentar tratar o tema da maneira que merece, com uma seriedade que merece, o alcance vai ser muito pequeno. Sabe? E não se torna tão atrativo, né? Para voltar ao Thomas Sowell, ele fala que esse negócio de esperar soluções ideais é coisa dos ungidos. Ungidos. O máximo que a gente pode esperar são trade-offs. São soluções imperfeitas que sempre geram um lado negativo ao mesmo tempo. Então é o melhor que a gente pode esperar para a maior parte dos problemas. É uma boa intuição. Pois é, mas tu continua firme na divulgação científica? Sem chamar disso. Sem chamar disso, mas... Bem, no caso do coronavírus, por exemplo, eu me foquei mais... É porque o pessoal também pensa assim, em caixinhas. Ele tá falando de política, ele tá falando de ciência. Aí, como eu disse, ficar falando dos dados chineses sem falar da supressão proposital da ditadura... Que utilidade tem? Então, esse negócio de falar, eu só falo de ciência, eu sou o isento, e eu vou só falar de ciência, eu não quero me envolver com política. Aí você faz o quê? Você cita os dados da China, sem falar que são
não são confiáveis. Eu gostei bastante que depois de meses falando para fazerem pelo menos essa ressalva de que não são confiáveis os dados, o Guga Chakra lá da Globo News falou isso. Ele deu os números de mortes lá no Twitter e ele falou um disclaimer pequenininho falando, lembrando que os dados da China e do Irã não são tão confiáveis. Por um problema de transparência, ele falou. Ótimo. Sim. É só isso. Né? Eu não entendo esse viés que leva as pessoas a... Não sei. Eu usei demais a expressão passar pano, acho que eu já exagerei nela, mas... O que aconteceu. Passada de pano para a China, com certeza. Aconteceu direto. Eu vejo aqui na mídia aqui americana e vejo também no meu laboratório. A gente tem bastante chineses na universidade e é incrível assim o pessoal que saiu da China assim, ou antes de fazer a graduação ou depois. Então tudo bem, nasceu e foi criado na China, mas veio para cá numa idade que ainda está aberto, né, aos 20 anos, 20 e poucos, ainda está aberto a novas ideias. Esse pessoal, é muito difícil encontrar um chinês desses que lê as notícias, sabe, que lê livros, que tem uma opinião política bem formada sobre o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na China. Geralmente o que tu ouve, a minha experiência geralmente é que eles simplesmente reproduzem a propaganda do Partido Comunista Chinês. Não tem assim, sabe? Mas é gente com PhD. A gente está no laboratório, gente que deveria conseguir avaliar uma evidência, né? Olhar e dizer, olha, vem cá, isso aqui está na cara que é propaganda. Mas não faz. Até o Karl Popper tem um artigo dele que eu acho excelente, que é de 1970, chama Reason or Revolution, Razão ou Revolução. E lá ele fala o seguinte, que cada vez mais na academia estão surgindo os técnicos. São pessoas que fazem, que têm os títulos, são os técnicos. Não são aqueles sistematizadores, né, de formar ideias de várias áreas. É uma dicotomia também interessante e que eu acho importante. E os sistematizadores... Talvez tenha uma correlação com o que a Alice Drager, que é acho que ela, de formação, ela é jornalista, não me lembro, mas ela tratou bastante de bioética. Tem um livro excelente dela que chama Galileo's Middle Finger, Dedo de Meio de Galileu. Fala da personalidade galileana, que é combativa, que é crítica, né? E tem bastante cientista assim. Aí eu falei disso e falei, eu não sei se eu sou desses, porque pessoalmente eu sou um docinho de coco, na verdade. É só na internet que o pessoal acha que eu sou hipercrítico. Eu não sou hipercrítico, eu só acho que sou crítico de coisas populares num grupo bastante dominante. Como você também, né? Sim. Não, esse aí, eu quero ler esse artigo do Karl Popper, ainda não li. Ele colocou o dedo na ferida também. É bem assim, e a academia, particularmente nos ambientes bem competitivos, como aqui nos Estados Unidos, Europa, valoriza muito esse tipo de técnico. Porque é o que os caras querem. Para te conseguir tenure aqui nos Estados Unidos, tu precisa ser esse especialista do especialista que estuda super aquele detalhe, não quer saber de mais nada, não tem tempo para mais nada, é só aquilo ali e não quer se preocupar em sabe, tipo, entrar nessas confusões políticas e tal, tudo mais, isso aí é perda de tempo e tal, foca naquilo ali, sabe? E aí, realmente, para mim também, eu não sei se eu me adapto nesse tipo, eu estou aqui, né, seguindo um caminho acadêmico, mas ainda não tenho minha posição permanente, e eu ainda estou pensando se eu me adapto a esse sistema, né, eu, por enquanto, não muito, mas é o que há, então, infelizmente, todo o sistema reforça isso, né? Dá os incentivos errados para esse tipo de coisa. Outra coisa que eu também não tenho solução, não sei como resolver isso aí. Explica para o pessoal o que é um diversity statement. Diversity statement Pois, aqui, então, se tu quer ser contratado, aliás, né, por uma universidade, geralmente elas te pedem, eu não sei se é obrigatório, mas eu acho que a maioria agora já pede que tu escreva junto com o teu currículo, tu tem que ter um teaching statement, né, do como que tu vai ensinar, que tipo de research statement, e tu também tem que ter o diversity statement, que é a tua posição basicamente com essas políticas identitárias, eu valorizo a diversidade sempre, claro, diversidade racial, sexual, nunca diversidade ideológica, de ideias e tal, isso aí não. E isso é uma coisa horrível, mas
Tá, em todos os levels, né? Eu como pós-doc, só por ser contratado na universidade, eu tive que fazer o Diversity Training, né? Que é do Title IX. São umas 3 horas, por aí, um pouco mais, um teste online, e não é só olhar os videozinhos, tu tem que fazer, responder as questões e tem que passar. E tem as você respostas fez o certas. IAT, que é o Implicit Bias. Não. Esse não. Eu já fiz na internet por vontade própria, mas não era obrigatório. Ah, tá. É porque eu sei também que muitas empresas, até o departamento de RH, aplica muita ciência ruim, que supostamente verifica se você tem vieses implícitos ou inconscientes contra negros, contra homossexuais, tudo por um testezinho que mede mais o tempo que você responde a uma coisa ou outra. Da reação. Pois é. Isso aí até talvez... O teste em si parece que funciona, digamos assim, ele é reproduzível, né? Não sei o termo em português, mas a questão toda, pelo que eu entendi, eu também não sou especialista nessa área, ele não, a interpretação disso ainda é completamente aberta, sabe? Não quer dizer que isso se traduz em preconceito, sabe, físico, mas muita gente acha que isso aí é a prova final de que o preconceito domina tudo, né? Mas o que tu acha? Porque esses dias me perguntaram na página, quando eu estava escrevendo coisas sobre isso, de por que acabou ficando dominado pela esquerda progressista, a academia. Tu sabe dessa história disso? Como está se mantendo, esse teste já mostra, né, que se a pessoa for crítica e combatível contra essas ideias, ela está fora. Ela vai se recusar a trair a si mesma, escrevendo um diversity statement, apoiando o progressismo, então ela nem entra. Então mas isso só explica com uma das formas como se mantém a predominância. Bem, eu acho que a gente tem que olhar com o Jonathan Haidt lá, que você já citou, as divisões de tendências de personalidade, tem cursos que atraem, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante, não é surpresa que a engenharia traz mais homens do que mulheres. Entre as várias causas das diferenças de interesse entre de homens e mulheres está biologia. Elas se interessam mais em pessoas e mais por cuidados, em média, sempre tem exceção, e eles se interessam mais por objetos inanimados, né? E é uma diferença mais do que replicada, com uma base evidencial enorme que não é muito comentada pelos nossos coleguinhas aí, progressistas da divulgação científica. Não é nada. Eu agradeço muito ao André Luzardo pela entrevista. Vocês podem ver aí no meu fundo a página dele, Raciocínio Aberto, o projeto dele. É Racio Aberto, tanto no Facebook quanto no Twitter. Tá? Muito obrigado, André. E vocês vão me ver em breve lá no podcast dele também. Um abraço e obrigado por acompanharem as minhas entrevistas.